Olá a todos, bem-vindos ao projeto Febra Raras perto de você, com o apoio da Casa Hunter. Eu me chamo Rafael Fernando Boiati, eu sou farmacêutico e moderador do projeto. A Febra Raras, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, conta hoje com 54 associações em todo o Brasil. E toda semana nós vamos nos encontrar com especialistas e convidados para responder as suas perguntas, as perguntas que vocês encaminharem para nós através das nossas redes sociais, por e-mail em febrararas@febrararas.org ou pelo telefone 11 99241 4045. Encaminhem para nós as suas perguntas, as suas dúvidas, e nós vamos responder doenças raras e o Covid. E nesse nosso segundo encontro, eu tenho a honra de convidar Fernanda, que é fisioterapeuta, doutora Ana Paula Casseta e doutora Simone Fagundes. E eu abro espaço para vocês se apresentar. Olá a todos, bem-vindas. E mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Fernanda, por favor. Olá, eu sou Fernanda, sou fisioterapeuta respiratória há 20 anos. Sou vice-diretora da AME, Amigos de Atrofia Espinhal, e sou coordenadora de um programa chamado Hunter Móvel da Casa Hunter. Obrigado, Fernanda. Doutora Ana Paula. Bom dia, eu sou Ana Paula Casseta, sou professora associada da disciplina de cardiologia do Hospital Universitário Gafreguini, que é relacionado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e nós na cardiologia temos um imenso interesse, e já fazemos isso há algum tempo, de acompanhamento das doenças raras. A nossa direção inicialmente foi com a distrofia muscular de Duchenne, mas agora, felizmente, a gente está abrindo o nosso leque de atuação para todas as doenças raras. Então, também me coloco à disposição, não somente agora, mas a posteriori, para qualquer resposta em relação a dúvidas que os pacientes tenham e seus familiares e cuidadores. Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui. A gente que agradece. Obrigado, doutora. Doutora Simone. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de participar de uma atividade que eu acho essencial nesse momento estranho que a gente está vivendo. Eu sou pneumopediatra, eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre há mais de 20 anos. Eu coordeno o programa de residência em medicina do sono e ventilação não invasiva e me apaixonei pelas doenças raras ainda na minha residência. Tinha uma piada que, caso mais difícil, passa para a Simone, que é ela que gosta desses casos. Aí eu entrei nesse barco faz anos, aí fui conhecendo algumas pessoas muito alinhadas comigo, com o que eu penso, como a Fernanda, como a Ana, como o Tony, agora conhecendo o Rafael. Então é um prazer e espero poder colaborar bastante nessa atividade. Legal, muito obrigado, doutora. Bom, agradeço novamente imensamente a participação de vocês. Nosso encontro ele terá uma duração de 30 a 40 minutos, tá? E eu começo aqui um breve texto, uma breve colocação minha, e eu abro para vocês para perguntas, tá? Então, estamos passando por um momento único, né, de muitas dúvidas, muitas angústias, problemas psicológicos, físicos e um problema de sono que é muito recorrente. As pessoas com doenças raras possuem muitas vezes um quadro crônico e um quadro sistêmico que pela própria doença possui diversos distúrbios, né, diversas alterações, vamos dizer assim. Diante do cenário que estamos vivendo por conta do coronavírus, o sono ele pode ser afetado, bem como todas as demais atividades do dia a dia. E a gente recebeu diversas perguntas com relação a isso, e nós recebemos do Brasil inteiro, então eu peço que vocês façam as colocações de uma forma bem ampla, pensando na realidade de cada um, tá? Do Brasil inteiro, que é um país grande. A gente sempre escuta falar, né? O Brasil é um continente, é um país continental, então a gente precisa pensar
isso de uma forma bastante ampla, tá? E a primeira pergunta que eu começo fazendo para vocês é o seguinte: a gente vem recebendo com bastante frequência, conversando essa semana com a doutora Simone, ela fez também esta colocação para nós, que eu perguntei qual que é a maior dúvida, a pergunta que o pessoal costuma fazer para você durante as consultas, né? E a pergunta, ela é a mesma, então eu já começo com ela, que eu acho super importante. E aí eu passo a palavra para a doutora Simone para responder a pergunta: como procedo com os profissionais de saúde que atendem o meu filho na minha casa? Ou seja, mantém-se o atendimento em casa e esses profissionais de saúde estão entrando e saindo. E na mesma linha da pergunta, eu vou passar para a doutora Ana Paula. Meu marido segue trabalhando. Quais os cuidados ele e nós devemos ter? Então, por favor, doutora Simone. Então, de tudo que se sabe até agora sobre essa doença, de todos os potenciais tratamentos, isolamento social é o que, salvo raras pessoas contestando, é o que realmente funciona. E é à luz dessa visão que eu vou responder a tua pergunta, Rafael. É óbvio que o Brasil é gigante, a gente tem realidades completamente diferentes, mas a gente está lidando com uma doença onde a maior parte dos pacientes ou tem um quadro leve ou pior, é assintomático. A gente não sabe quem tem o bicho, quem não tem. A gente não está enxergando o inimigo. Então, em algumas situações, algumas estruturas familiares ou até algumas doenças permitem que a família se organize de forma que esse prestador, esse profissional que ia regularmente na casa, ou reduza o número de vezes, ou não vá na casa. E o atendimento é feito à distância, através desses recursos, como a gente está usando agora. Mas algumas famílias não têm estrutura, não se sentem empoderadas o suficiente para prestar o atendimento para o nosso paciente. Acho que a Fê sabe bem o que eu estou falando, né? Alguns pacientes, algumas famílias realmente não conseguem, elas, por mais que elas tentem. Nesse cenário, o profissional, então, idealmente, ou não vai ou reduz. Em precisando ir, a gente tem que combinar muito bem com esse profissional todos os cuidados e toda a família tem que estar alinhada com relação a isso. Então, o profissional chegou na casa, calçados fora da casa. Isso é a regra para todo mundo. A gente deveria criar o que a gente está chamando de zona suja. Então, o cuidador, o profissional de saúde que vem da rua, ele vai entrar na casa, idealmente ele vai ir para a primeira parte dessa casa, que a gente estabelece como a zona suja. Ele vai trocar de roupa. Ele vai colocar, então, uma roupa que ou já está lá, ou ele trouxe cuidadosamente armazenada. Vai colocar essa roupa que ele veio da rua num saco plástico fechado, não vai sacudir, não vai manipular o mínimo possível, porque as partículas podem estar presentes. Vai já chegar sem adornos, ou vai retirar, se é uma pessoa que por algum motivo ela se sente mais confortável usando, vai retirar. Vai prender o cabelo, se for uma mulher ou um homem que tem um cabelo mais comprido. Vai lavar bem as mãos, colocar uma máscara. E a gente tem sugerido, que não é uma regra, mas algumas instituições, até internacionais, têm recomendado, é que se meça a temperatura desse profissional antes dele iniciar a atividade e quando ele estiver saindo do domicílio novamente. E, obviamente, conversar com esse profissional diariamente, que se ele está se sentindo diferente, ou se ele teve contato com alguém com Covid, ou com uma alta probabilidade que ele se afaste do trabalho nesse período. E aí, enquanto ele está no domicílio, ele vai manter o uso da máscara, vai retirar na frequência recomendada, então se é uma máscara cirúrgica, a cada 2 horas, ou se ela umedecer, não se recomenda a máscara de pano dentro do domicílio com um paciente, porque a gente, de fato, tem um grupo de maior risco para desenvolver a doença, e vai evitar qualquer situação de
usar celular. Tem que imaginar que o cuidado que já existia tem que ser mais do que redobrado nesse momento, álcool gel, muita higiene das mãos, muito comprometimento e muito foco naquilo que está fazendo, que é a queixa de alguns dos pacientes. Que o profissional chega, que não troca roupa, não faz nada das coisas que a gente comentou e mais. Quando a mãe entra no quarto, isso é um paciente com atrofia muscular espinhal, é um dado real, tá esse cuidador, no caso aí um home care, sem máscara, falando ao telefone, coisas que a gente realmente não pode conceber nesse momento. A doença realmente é muito séria e a gente sabe pouco dela para dizer que estamos confortáveis. Perfeito, doutora. Só um adendo, quando a doutora Simone falou de adornos, acho que para ficar claro para todos, são brincos, pulseiras, relógio, anel, aliança, correntinhas e qualquer tipo de equipamento deste, né? Na prática a gente chama de NR32, né? É uma norma que existe, então só para ficar claro a todos. Doutora Ana Paula, nessa mesma linha, então meu marido segue trabalhando. Quais os cuidados ele e nós devemos ter? Então, uma pessoa em casa está trabalhando e o paciente com doença rara está em casa. Quais os cuidados? Pois é. Esse pai, né, ou esse companheiro que não consegue manter o isolamento social, ele é um foco em potencial. Então, ele também tem que ter os cuidados em relação aos contactantes do trabalho. Ele tem que ficar sempre alerta se existe uma pessoa doente, que adoeceu, que ele presencia alguns sintomas, mesmo que frustros, por exemplo, um colega de trabalho que esteja tossindo, um colega de trabalho que tenha referido uma temperatura mais elevada, mesmo que pouco elevada, isso é importante, isso é relevante. Então, esse vetor, que na verdade ele é um transmissor em potencial, ele vai ter que ficar muito atento. E como mesmo a Simone falou, em relação aos adornos, eu acho que essa pessoa ela também deve não usar adornos. O nosso grande vilão é o celular, porque hoje estamos extremamente dependentes do celular. Então essa pessoa tem que também se monitorar, policiar o uso do celular fora de casa, ou se fizer parte da sua profissão, que ele não o use em casa. Quando ele chegar em casa, novamente concordo com a Simone, eu acho que tem que reforçar essa zona suja, tá? Ele tem que retirar sua roupa, ele tem que higienizar seus sapatos e fazer a higiene pessoal imediatamente assim que ele chegar em casa. Muitas vezes, essas pessoas que saem para o trabalho são aquelas que fazem as compras das famílias. Então, as mercadorias trazidas de fora devem ser higienizadas com hipoclorito. É trabalhoso sim, mas é uma via também de exposição para os nossos pacientes raros. Então, não somente as sacolas, elas devem ser higienizadas, mas o conteúdo das sacolas. A gente tem o manuseio desses alimentos por terceiros, ou nos mercados, nas mercearias, no açougue, onde quer que seja. Então, esses alimentos são manuseados, então eles precisam ser higienizados também. Tá? Então, acho que essa contribuição para a pessoa que vem de fora é importante. E dentro de casa, eu sugiro esse afastamento de pelo menos 1,5 m, 2 metros do paciente. Ele precisa fazer esse afastamento. A gente não tem segurança, como a Simone falou, a gente tem pacientes que transmitem e que são assintomáticos. Então, ele não sabe, mas ele está transmitindo. Então, que ele fique de máscara, que ele se afaste do paciente com doença rara. A gente sabe que é difícil, tá? A gente sabe que tem todas as complicações emocionais, tanto para o paciente quanto para o contactante, mas a gente está vivendo um momento gravíssimo. A doença não é branda, ela quando complica, ela complica mesmo, e a gente está vendo, eu sou do Rio de Janeiro, a gente está vendo um número elevado e ascendente dos casos de Covid. Então, todo cuidado é pouco, a gente tem a prevenção como nossa aliada. Tá? A gente não tem cura, a gente por enquanto não tem vacina, então a gente tem que se prevenir mesmo. Perfeito, doutora. Ótimo.
E com relação a, por exemplo, dentro de casa, foi uma pergunta e é uma pergunta recorrente também, doutora, só para complementar a sua resposta, com relação ao uso de ambientes como, por exemplo, banheiro, esse tipo de coisa. Pois é, esses ambientes muitas vezes é inevitável que aquela pessoa, né, que frequentou o meio externo utilize da mesma forma que o nosso paciente com doença rara. Então, eu sugiro que, como a gente comentou anteriormente, que seja higienizado esse banheiro, muitas vezes essa cozinha, tá? Higienizado depois que esse elemento externo frequentou esse ambiente. E, caso do banheiro, eu também sugiro que haja um intervalo de segurança entre o uso dessa pessoa externa e o nosso paciente com doença rara, porque a gente sabe que as partículas ficam em suspensão e elas vão se depositar nas superfícies com o passar do tempo. A gente ainda não sabe o tempo que leva dessa suspensão até chegar à superfície e quanto tempo ela fica em suspensão, de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. Então, acho que a gente precisa ter esse tempo, pelo menos de 1 hora, para que o nosso paciente faça uso desse ambiente comum aos elementos da casa. Perfeito. Obrigado, doutora Fernanda, doutora Simone. Posso só fazer um comentário com relação Claro. O que a gente está vendo, não sei se vocês também, é o risco da manipulação da água sanitária. Então, assim, às vezes, nessa grande preocupação com a higiene, as pessoas estão abusando um pouco na quantidade. A gente não pode ignorar o aspecto irritativo do hipoclorito, que é o nome Exatamente. técnico da água sanitária. Então, uma dica legal é preparar uma diluição, 5 litros de água, 200 ml da água sanitária e, por exemplo, botar naqueles borrifadores de flores, que a gente de plantas, e aí pode deixar no banheiro, ou pode deixar na cozinha. E aí sim vai ter certeza que não está muito forte, não está com o risco de causar irritação de pele e principalmente para o nosso paciente com doença rara, com problema respiratório, ele vai se sentir, ele vai ter dificuldades para respirar e pode até ter algum desconforto maior se ele inalar uma quantidade de hipoclorito maior. E ótimo. Excelentes colocações. Eu sempre falo, com cada profissional de saúde que a gente conversa, a gente vai aprendendo um pouco mais também, né? A gente está a todo momento aprendendo. Obrigado, doutora. Fernanda, uma pergunta que ela é recorrente, que ela vem de São Paulo, mas que, assim, várias pessoas do Brasil inteiro nos questionam. E aí, já complementando o que a doutora Simone comentou anteriormente, que às vezes o paciente ele deixa de ter um atendimento profissional, ele deixando de ter ou ainda tendo, a pergunta que nos chegou foi, tá? Especificamente para fibrose cística, mas eu quero estender para todas as demais doenças raras, tá? Hipertensão pulmonar, até um quadro de asma, DPOC, outras doenças, tá? Quais os exercícios adicionais, além dos habituais realizados pela equipe de fisioterapia em casa, seria necessário para a higienização dos pulmões? Uma cama elástica, um exercício aeróbico? Existe algum exercício adicional que a pessoa pudesse fazer, Fernando? Vamos lá. Dentro do grupo das doenças respiratórias, eu acho que a gente tem que lembrar que todo paciente crônico e os pacientes raros, eles já têm um protocolo que eles já desenvolvem durante a vida, né? Tanto o próprio paciente quanto o próprio cuidador, eles já têm um conhecimento e o acompanhamento desses cuidados. Hoje eles estão sem o cuidado permanente dentro dos centros de reabilitações ou das clínicas, ou mesmo no seu domicílio, mas eles têm já o mínimo de conhecimento para se manter em atividade. O que a gente tem que evitar é a hipomobilidade. A hipomobilidade, ela não é boa em momento nenhum, né? Então, toda movimentação faz-se necessária. Fora isso, a higienização brônquica, né? Fazer a higiene brônquica, principalmente para o fibrocístico, né? Que foi a demanda da pergunta, mas para todos que têm acúmulo de secreção e dificuldade
e de mobilização, ela tem que ser mantida, né? Quando não só pela atividade que ele consiga promover sozinho, mas com auxílios, né? Para o fibrosístico cístico, a gente está suspendendo em inicial as nebulizações, né? Desculpa, as nebulizações por conta da exposição do aerosol, mas recomendaria pedir ao acompanhamento do médico para mudar para os puffs, né, por uma questão de segurança. Mas a fluidificação ela pode ser aumentada pela ingesta hídrica e a remoção de secreção, né? Os exercícios para expulsão, que se mantenha todos que já façam acompanhamento ao longo da vida, né? Tanto eles quanto o próprio cuidador já sabe, né? Para o fibrosístico, né? O shaker e as tosses assistidas. Para o neuromuscular, a máquina da tosse, ou a tosse assistida com AMBU. E falando do DPOC, da asma, né? Toda a manobra de higienização brônquica que eles estão já acostumados e orientados. Em forma de atividade global, né? Toda a movimentação é bem-vinda. Na criança, a gente pode estimular através das brincadeiras, e os pais nisso, né, junto com os terapeutas ocupacionais, já tem toda uma linha, né, de fazer na atividade lúdica o próprio alongamento, né, e a própria brincadeira sendo uma forma de estímulo. Nos adolescentes, né, e nos adultos, a certeza de que a caminhada, né, no próprio área interna de casa ou num ambiente que ele consiga, no corredor, se não tem a circulação, né? Se puder, um cicloergômetro, ou se tiver uma bicicleta estacionária em casa, né, que hoje em dia isso é mais comum, ter uma bicicleta ergométrica ou uma esteira, não tendo, né? Isso também não é motivo para hipomobilidade, né? Então, assim, que eu possa me deslocar e movimentar, que também ajuda nessa mobilização e drenagem dos seus fluidos. Perfeito, Fernanda. Ótimo. Acho que ajuda a todos, né? A hipomobilidade hoje, a falta de movimento que todos nós estamos restritos, né? Restritos. E aí a doutora Ana Maria, na semana passada, ela comentou, quem não assistiu o vídeo também assista o vídeo da semana passada, que está super importante. Ela comentou que alguns artigos estão saindo que é uma doença hematológica, e ela colocou a importância, a COVID ser uma doença hematológica e não exclusivamente pulmonar, e ela colocou a questão do uso de água. Vamos beber água. Né? Acho que é super importante aí esse aviso para vocês. Bom, doutora Ana Paula, várias dúvidas, questionamentos com relação ao uso de medicações, tá? E aí nós recebemos uma específica aí para medicação de distrofia muscular de Duchenne. Quais as perguntas e as dúvidas que você tem recebido na sua prática desses pacientes e que podem gerar dúvidas com relação ao uso dessas medicações durante a pandemia? Bom, do ponto de vista cardiológico, eu gostaria de começar de fora para dentro. Do mais geral, que é o uso do corticoide, e que os nossos pacientes têm que usar. Então, essa é uma recomendação, que eles usem. O que pode ficar de uma forma até um pouco um mito, tá? Que o corticoide diminui a imunidade. Isso a gente sabe, mas ele também melhora muito a evolução da doença, principalmente da distrofia muscular de Duchenne. Então, a gente vai ter que manter o corticoide. Caso esse paciente venha a adoecer, venha a ser hospitalizado, sim, deverá ser escalonada a recuperação do uso do corticoide. Então, essa é uma dúvida geral, não somente dos pacientes em relação à cardiologia, mas em relação a principais áreas que envolvem a distrofia muscular. Do ponto de vista dos medicamentos cardiológicos, a gente teve uma dúvida logo inicial, até por uma questão de receptor do COVID, em relação aos usos dos medicamentos chamados inibidores da enzima conversora da angiotensina, que são ECA, a gente chama de inibidores da ECA, e dos inibidores dos receptores da angiotensina, porque há uma similaridade do receptor do vírus com o receptor de angiotensina 2. Mas o que foi visto? Foi visto que em alguns artigos mostram inclusive uma proteção daqueles que usam os inibidores da ECA e dos receptores da angiotensina,
E essas medicações são extremamente benéficas para o coração. Então, a gente utiliza não somente para a diminuição da progressão para a miocardiopatia dilatada, mas hoje a gente está usando sim para uma prevenção do início do aparecimento da miocardiopatia dilatada. Então, a gente recomenda sim que esses medicamentos sejam mantidos. No progredir da miocardiopatia dilatada, a gente utiliza a espironolactona, que a gente não tem nenhum dado maléfico em relação ao COVID. A gente tem o uso dos beta-bloqueadores. Eu queria só tornar os inibidores da ECA um pouco mais familiarizados, né? A gente tem o captopril, a gente tem o enalapril. Então, essas medicações devem ser mantidas. E aí a gente tem como os antagonistas da aldosterona, como a espironolactona, que também deve ser mantida. E eu acho agora muito importante em relação aos beta-bloqueadores, principalmente o carvedilol, que a gente usa no tratamento da miocardiopatia dilatada. O carvedilol é um beta-bloqueador, sim, mas ele também funciona como antiarrítmico. Então, alguns antiarrítmicos, eles podem alterar o eletrocardiograma e, com isso, tornar esse paciente também mais suscetível a arritmias cardíacas. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a gente tem o medicamento, que é a cloroquina, a hidroxicloroquina também, que interfere negativamente no eletrocardiograma dos pacientes. Então, se esses pacientes que usam os beta-bloqueadores, eles utilizarem em concomitância a hidroxicloroquina, esses pacientes podem correr um risco muito alto de desenvolverem arritmias malignas, que a gente chama de arritmias fatais. Logo, a hidroxicloroquina está contraindicada para os pacientes com distrofia muscular de Duchenne, mesmo que não usem os beta-bloqueadores, por terem esse mecanismo também até mesmo de lesão muscular propriamente dita. Então, resumindo, os medicamentos devem ser mantidos, todos eles, tá? E o uso da hidroxicloroquina nesse perfil de paciente, ele está contraindicado. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Acho que foi uma explanação bem clara para nós. Fernanda, eu volto com você, tá? Uma pergunta aí que também nos chegou, que acredito que você já tenha tido essa mesma colocação com relação à dispneia. Eu vou chamar aqui como falta de ar, tá? Vários pacientes com doenças raras possuem a falta de ar normal, vamos dizer assim, da doença rara, né? E aí a pergunta que nos chegou é o seguinte: bom, a falta de ar eu tenho da minha doença. Como que eu consigo diferenciar se essa falta de ar é da minha doença rara ou se essa falta de ar é um quadro de COVID? Que a falta de ar a gente sabe que é um dos sinais da COVID, né? Eu vou começar, mas eu vou dividir essa fala com a Simone. Por favor. É o seguinte, pensando na dispneia, né, como um dos sinais e sintomas da COVID, e que hoje são todo mundo, né, até a ansiedade pode dar uma sensação de dispneia, né, e hoje, pelo isolamento, estamos expostos a ficarmos mais ansiosos do que o normal, né, e sugestivo, né, de tanto ouvir na televisão, né, falar da falta de ar. No final do documentário à noite, eu vou estar com falta de ar. Eu brinco que é igual piolho, viu, Fernanda? Exato, né? Falando piolho, a gente já coça. É mais ou menos da mesma interface. Para o paciente, né, que já tem como decorrência da sua patologia de base a falta de ar como um sintoma, como o asmático grave, né, que já convive com a dispneia em algum grau, o que a gente tem que ter de alerta é se eu já tenho um sinal, né, eu sei como é a minha falta de ar, né? Normalmente ela cursa e quais são os sintomas que eu tenho e os meus alertas. E quem tem uma doença que cursa com falta de ar, ele já tem alguns alertas que ele já foi orientado que ele tem que ter como orientador de base, né? Se eu fico com as extremidades mais azuladas, né, com uma cianose, se eu tenho lábio ficando mais escurecidos, e se
e se o meu cansaço aumentou. Então, eu tenho alguns sinais que eu vou acompanhar. E se diante das minhas atividades da fisioterapia, se ela está aparecendo com maior intensidade. Então, eles são meus balizadores. Então, eu tenho que acompanhar como é que ela está se comportando. Caso eu tenha a falta de ar associada aos outros sintomas, aí eu preciso da orientação do profissional, nem que seja pensando no SUS, no 136, para que ele me dê a orientação se ele está correlacionado com um outro sintoma e eu tenho que procurar um hospital, né, para ter um socorro e uma orientação mais personalizada, ou se eu ainda posso me manter em casa com as minhas medicações de base e organizado. Simone, o que você contribui aí? Quer complementar? Eu acho que a Fê foi perfeita na colocação dela. Ai, desculpa. Realmente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É bem isso. Tem pessoas que estão super valorizando a queixa. E qualquer manifestação, qualquer percepção, às vezes até isso, por conta dessa questão psicológica, eles estão se sentindo com falta de ar e aí mobilizam todo mundo. Esse é um cenário. O que está mais me preocupando é o outro grupo que a gente tem visto ou tem feito teleconsultas e percebido assim, aquele paciente que eventualmente já está evoluindo com a doença e é tudo da sua doença. Não, é porque eu tenho asma. Então, assim, é a negação dessa doença que assusta e aí atribui a falta de ar à sua asma, por exemplo. Acho que uma orientação, uma dica relativamente fácil é assim, os adultos se conhecem. Quem tem asma sabe o que é uma crise, sabe o jeitão da sua crise. As crianças com atrofia muscular espinhal, por exemplo, a família conhece também o jeitão dessa criança. Se as coisas estão seguindo um rumo que não é o normal, que eles estão acostumados, ou se eles estão em dúvida, para tudo e faz contato com a sua equipe que está dando assistência a esse paciente. Acho que essa é. E não para a sua medicação. Reforçando o que a Ana acabou de comentar, não pare a sua medicação, ainda mais se é um asmático, faça o que está acostumado a fazer, mas busque uma orientação, pelo menos para confirmar que está tudo certo. Perfeito, obrigado, Queria só doutora. fazer uma ponderação. Sim. Que, infelizmente, muitas vezes esse comprometimento do vírus, ele é paulatino, ele é lento, e os pacientes, eles, como já têm a dispneia, conforme a Simone falou, eles vão acreditando que seja da própria doença. E quando há uma diminuição muito importante da concentração de oxigênio no sangue, esse paciente realmente ele é de muito maior risco, ele é de muito maior gravidade, e a gente tem visto, principalmente nos adultos, né, Simone, que muitas vezes pacientes pouco sintomáticos já estão com uma concentração de oxigênio muito reduzida. Então, é muito importante esses sinais de alertas, com certeza. Legal, muito, muito importante. Acho que tem os dois lados da história, né? Tem o que é basal, aí vamos dizer assim, o que é normal para o paciente, e tem o que é prejudicial. Se ele fica em casa, ele piora. Se ele vai para o hospital, ele fica exposto, né? É uma via, uma balança difícil, né? Mas as colocações foram perfeitas. Vou passar aqui a palavra para a doutora Simone, doutora Ana Paula e para a Fernanda. Perguntas que a gente recebeu. Estou tendo dificuldade de dormir. O que eu faço? E alguns que, quando conseguem dormir, têm pesadelo. É normal? Então, eu queria, por favor, doutora Simone. Então, a gente já não vinha dormindo bem. A humanidade como um todo, se estima que desde a invenção da luz, o número de horas de sono média mundial reduziu em 1 hora. E a gente sabe que agora, com uma sociedade que funciona 24 horas por dia, 7 vezes por semana, a coisa realmente se perdeu. Ainda mais com os tablets, com toda essa
conectividade que a gente tem e que é móvel, eu levo para minha cama, fico jogando, então assim, as coisas realmente já não vinham bem e as sociedades de sono no mundo já vinham, isso já passou a ocupar um espaço importante nas grades científicas e agora realmente a coisa se perdeu. Para a gente dormir bem, a gente precisa ter alguns hábitos que vão sinalizar para o nosso cérebro que ele vai chegar num momento do dia e ele vai precisar dormir. Então, o ciclo sono-vigília, dormir e acordado, ele depende muito da exposição à luz natural. E a gente já não vinha fazendo muito isso. Mas, bem ou mal, no deslocamento para o trabalho, para a escola, ou uma caminhada, a gente tinha algum grau de exposição. E agora a gente está restrito de uma forma muito comprometida com essa questão do ficar em casa. Então, a gente tem que se organizar para se expor à luz natural, idealmente no turno da manhã, por conta da nossa supressão e produção de melatonina, regular esse ritmo chamado ritmo circadiano, que é o nosso relógio que vai comandar, e a gente tem que gradualmente ao longo do dia ir sinalizando para o nosso cérebro que está na hora da gente reduzir a frequência de atividades para poder ir dormir. O que está acontecendo hoje em dia? A gente acorda mais tarde, algumas pessoas que, por alguma razão, estão com uma flexibilidade maior de horário. A gente fica dentro de casa, se expondo um pouco à luz, praticando um pouco a atividade física, principalmente aeróbica, que é o que está ligado a essa qualidade. E aí a gente fica numa coisa sem muita oscilação de luz, é a luz branca, é a luz da TV, e aí lá pelas tantas, é meia-noite, 1h, tá, desliga tudo, deita na cama e vai dormir. Só que não, como diz os meus sobrinhos, né? Não tem como. O cérebro, bom, o que agora está acontecendo? Então, a gente tem que manter um ritual saudável, que é essa exposição, toda essa preocupação com a exposição a uma luz natural. E vai chegando o horário de dormir, desliga, principalmente notícias que estão tenebrosas, se afasta um pouco desse mundo de informação, desliga o telefone, o computador, lê um livro com cheiro de livro, monta um quebra-cabeça, borda. Eu estou bordando um tapete nesse período para poder dormir. Então, assim, reza, se ocupa com outras coisas, cuida um pouco mais desse outro lado, né? E junto com o ritmo circadiano tem esse ritmo homeostático. Quer dizer, quanto mais horas eu fico acordado, maior a minha pressão de sono. Então, adolescentes estão acordando meio-dia, 1h. Como é que eles vão dormir às 11h30? Não, eles vão dormir de madrugada. E aí a coisa vai indo e a gente vai mexendo nesse nosso relógio. Então, isso é essencial. Vou deixar as gurias complementarem. Perfeito. Doutora Ana? Eu vou falar um pouquinho também desses... É bom, a medicina do sono é interessante, ela é diferente da cardiologia, porque nós, médicos, também dormimos, né? Então, a gente também tem as nossas experiências. Infelizmente, como cardiologista, nem todo médico cardiologista é um cardiopata. Então, é muito interessante que os pesadelos vêm sendo extremamente frequentes. A gente está vivendo um estresse coletivo, um estresse agudo, que libera substâncias chamadas adrenalina, né, que é aquela liberação de substâncias que aumentam, propiciam também a ansiedade. Então, a ansiedade libera adrenalina e a adrenalina aumenta aquela sensação de ansiedade. E isso dificulta demais o início do sono, que, conforme a doutora Simone falou, interfere em toda a homeostase do sono. A adrenalina, a noradrenalina são substâncias que mantêm o nosso corpo em alerta. Então, isso é muito importante. A gente está vivendo uma forma de estresse agudo e, infelizmente, vai se perdurar.
vai se perdurar na visão do estresse pós-traumático. Então, mesmo depois que essa pandemia passar, a gente ainda vai ter sequelas dessa pandemia. E o dado que eu achei muito interessante também, e que alguns pacientes, alguns amigos vêm colocando, são os sonhos meio malucos, bizarros, de coisas que a gente não estava nem pensando que iria sonhar com aquilo. E aí, fazendo uma busca, a gente sabe que muitas vezes a gente sonha com aquela nossa rotina do dia a dia. Se a nossa rotina do dia a dia ela está tão engessada, se poucas coisas novas acontecem, a nossa mente, a nossa memória, ela é muito criativa. O que ela vai fazer? Ela vai buscar elementos muito antigos, tá? Aqueles frequentes no nosso subconsciente. Então, é muito interessante que muitas vezes os pacientes relatam que sonham com coisas do passado, de um passado remoto, e aí a gente consegue fazer esse tipo de analogia. E só para concluir, uma visão um pouquinho mais ampla, né? É muito interessante, Simone, que eu li um texto de uma amiga psicanalista, a doutora Terezinha Belmonte, que ela faz uma associação do dormir, né, com a aproximação à morte. Então, a gente tem esse medo de dormir numa pandemia para que a gente não se aproxime do nosso medo maior, que é a morte, é a interrupção da nossa vida. Então, são dados muito interessantes que eu acho que é importante a gente falar, a gente orientar os pacientes, que é normal você ter aqueles sonhos meio bizarros, é normal que a gente tenha esses pesadelos, que a gente está vivendo uma ansiedade, um estresse muito intenso, como a Simone falou, toda vez que a gente vê o noticiário, vê um telejornal, abre um jornal, a gente é exposto a apenas informações ruins, tá? Então, fica a dica de que está todo mundo normal, se a gente pode entender como normal o aumento da frequência, está todo mundo passando pela mesma situação, mas que, infelizmente, isso vai passar. Perfeito, Fernanda. Complementando a Ana, né, a gente traz um pouco, com a pandemia, um sintoma que é do doente que tem a questão respiratória, que é o terror noturno, né? O terror noturno se torna presente, né, para todos nós, em algum grau maior ou menor, né, mas passa a ser um sintoma coletivo, né? Esse medo de dormir, né? E para a gente ter uma higiene do sono, né? E aí trazendo para o lado do físico, né? Para ter uma higiene do sono, para que a gente consiga, além da exposição ao sol, né? De liberar os hormônios que a gente precisa, né? E aí na terceira idade, para a gente ter a produção, a fixação, né? Da vitamina D, né? A necessidade da questão desse contraponto, né? Da exposição ao sol, que é necessário para o próprio cérebro, mas também a atividade física, né? A hipomobilidade volta tônica, né? A gente precisa se movimentar, né, para produzir, diminuir essa ansiedade que também acarreta, né, tanto a sensação de falta de ar, como essa exposição e a liberação de adrenalina por esse excesso de informação negativa, né? E aí e essa angústia que né, que quando que vai passar, né? E eu tenho uma prima que é jornalista que ela escreveu uma matéria essa semana e falou assim, a gente está nessa busca que é a fé e a esperança que a gente precisa ter, né, como sujeito, né, que vai passar, mas em que ela diz assim, né, para trabalhar a ansiedade assim, né, e é o que temos agora, né, então vamos viver o agora, né, então vamos trocar um pouco o vai passar da projeção, né, que quando que vai passar, para viver o agora, né, então viver agora é se movimentar, é levantar da cadeira algumas vezes, né, e alongar mesmo, e se esticar, para esse corpo também entender que ele precisa ter esses respiros, esses suspiros, para a gente poder, ao longo do dia, ir se desconectando, né? E na hora de se dormir, ele entender que ele também se movimentou e que ele agora precisa repousar. Então, essa higiene, ela se faz, eu acho que a atividade, ela ajuda para equilibrar e a melhorar esse ciclo, né, circadiano e os hormônios, e até mesmo para poder ajudar esse corpo a entender que ele precisa relaxar à noite, né, e precisa dormir. Perfeito, obrigado pelas colocações. Acho que o sono também melhora a imunidade, né?
A gente Exatamente. também Sem a não pode dúvida. esquecer também, né? É. Bom, devido ao nosso estender do horário, eu vou pedir para vocês serem bem pontuais aí nas nossas próximas perguntas. Fernanda, a gente tem recebido pergunta, né? A gente sabe da falta de respiradores no mundo, inclusive no Brasil que estamos passando, e os pacientes estão perguntando: caso eu precise de um respirador, eu posso usar o meu BiPAP, ou seja, o equipamento que eu já utilizo na minha casa como um respirador? Vamos lá. Esse é o meu terror noturno, né? A falta de respirador. Não, essa é uma pergunta que tem me aparecido muito, ainda mais o neuromuscular, né, que já tem as suas demandas da ventilação. Se o BiPAP é um ventilador. Não, o ventilador que eles estão ouvindo falar muito e que está em falta no mundo é um ventilador de uso hospitalar. E ele precisa, né, entender que o BiPAP é um bilevel com 2 níveis pressóricos e que quando ele está no BiPAP, ele está a 21% em ar ambiente, só pressurizado, ajudando que esse músculo funcione, fazendo a força que o músculo não tem. Então, ele está a 21% como eu e você. Ele só precisa do BiPAP para ajudar que o músculo dele faça o trabalho da caixa torácica, que não está conseguindo fazer sozinho. Quando eu tenho a necessidade do COVID, que já é como a síndrome de uma angústia respiratória, uma insuficiência respiratória aguda, eu preciso de um ventilador que respire efetivamente por mim. Eu vou estar entregue ao ventilador, então ele precisa de níveis e modos ventilatórios diferenciados, ligado a uma rede de oxigênio e que precisa ter uma fração de FO2, uma fração de oxigênio que tem uma variabilidade de 40% a 100%. No BiPAP eu não tenho essa possibilidade. Então, sendo muito claro, o BiPAP ele não é o ventilador e ele não substitui as funções de um ventilador hospitalar. Então, o BiPAP, e para o neuromuscular, que tem muita indicação, né? Muita informação que eles não podem usar oxigênio. O neuromuscular ele tem uma questão com a oxigenoterapia pura, né? Ele precisa ser acompanhado da ventilação, porque a questão não é no pulmão, não é no parênquima, é na caixa torácica, é muscular. Mas ainda em relatos em centros que já que passaram pelo cumen da curva, como Espanha, Itália, a gente não tem relatos de pacientes com neuromuscular com exposição à Covid, acreditando que, por serem populações que já vivem um grau de isolamento, né, e nesse momento que a gente impõe, e a única terapêutica efetiva é o isolamento social, as famílias se organizaram de forma que tivessem mais cuidados e mais isolados, acreditando nessa vertente da higienização efetiva deles estarem mais protegidos, por conta desse isolamento efetivo e da higienização maciça. Por isso a gente não tem relatos ainda nos grandes centros. Mas em vigência de uma exposição e uma sintomatologia de uma COVID, a gente tem que entender que ele vai ter que ser ventilado com parâmetros de ventilação respiratória aguda, com FO2 em alto grau. Ou seja, o BiPAP não é um respirador não é um que ele pode utilizar. Ok. Não. E aí, uma pergunta, e só complementando, né, Fernando? Semana passada também, para quem não viu, assista, que a gente falou sobre a higiene deste equipamento também durante aí a nossa pandemia, que é super importante. E aí, vindo de encontro a esse uso desses equipamentos, para a gente ir finalizando, eu queria perguntar para vocês, ela é uma pergunta recorrente também, o hospital que eu estou fazendo uso da minha medicação, ele virou referência para a Covid, eu não consigo mais ir. Meu médico falou que não é para que eu vá no hospital fazer o recebimento da minha medicação. Eu queria saber de vocês, né? Eu devo continuar indo às consultas médicas? Se faço uso da medicação no hospital e o hospital está com muito caso, o que fazer? Se meu hospital fechou, para onde eu corro? O que eu vou fazer? Então, eu queria saber a realidade rapidamente também de vocês. Doutora Ana Paula, você começa para nós? O que realmente é uma pergunta frequente, eu disponibilizo o meu WhatsApp para as mães e para os meus pacientes com distrofia muscular do Duchenne, principalmente, e eles perguntam, doutora, quando eu vou voltar para a consulta? Aí eu digo,
Eu digo sempre que a gente não sabe, a gente está sempre estendendo maior esse tempo de isolamento social. Então, as consultas regulares, elas devem se manter suspensas, a não ser que esses pacientes se tornem sintomáticos e aí, infelizmente, eles têm que recorrer às emergências porque eles estão diante de um processo agudo. Tá? Do ponto de vista da ida ao hospital, por exemplo, eu no Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Gafriguin, nós estamos absolutamente entregues ao tratamento do Covid. Então, do ponto de vista ambulatorial, nós estamos sem esse tipo de acompanhamento. Perfeito. Doutora Simone? Aqui no Sul ainda a gente tem felizmente, uma frequência baixa da Covid. Os hospitais aqui, eles têm as áreas para atendimento de Covid específicos e as áreas onde os outros pacientes circulam. Óbvio que isso não é suficiente. Então, a recomendação, amparado pelo Conselho Federal de Medicina, é atender esses pacientes por telefone, né, uma teleconsulta, e a gente tem feito isso para a maioria dos casos, com vídeo, quando a gente precisa avaliar alguma questão de padrão de ventilação ou fazer alguma coisa à distância. E aqueles pacientes que realmente não têm nenhum suporte próximo ao seu domicílio ou descompensaram, mesmo que não seja por suspeita de Covid, como a gente ainda tem poucos casos no Rio Grande do Sul, eles têm vindo, mas é assim, 20, 25% da agenda que tem comparecido e realmente com a nossa orientação específica. Com relação às medicações, isso é um pouco individualizado. Os pacientes com atrofia muscular que estão recebendo a Spinraza, a orientação é que eles venham ao centro e tudo é muito organizado para que eles fiquem o mínimo de tempo possível. A sala da aplicação é higienizada antes, ele vai fazer a aplicação e vai ficar em observação num local específico. Tem outras infusões que está se organizando fazer a infusão no domicílio ou num local de menos risco, menos frequência de potenciais pacientes contaminados e, eventualmente, aí é muito eventualmente, depende muito do médico que está coordenando essa parte, a infusão é temporariamente suspensa, embora a gente saiba que suspender infusão sempre implica em um risco potencial no médio e no longo prazo. Perfeito. Fernanda? Aqui eu estou no Rio de Janeiro, né? Mas eu coordeno um programa pela Casa Hunter chamada Hunter Móvel, que atende o Brasil todo, Brasil afora, literalmente, do Apoque ao Suí. Nós optamos pelo programa, a avaliação é individualizada, não tem jeito. Em São Paulo, como a nossa base do Day Hunter fica dentro do IGI, né, sob a supervisão da doutora Ana Maria Martins, ele continua acontecendo. O que a gente disponibilizou com o programa foi assistência ao paciente para ele não ter disposição ao transporte público. Foi um transporte através de aplicativos para que ele tenha uma segurança nesse ir e vir, né, para não estar exposto, mas mantendo a linha de se manter o tratamento. Isso é fundamental. A gente entendeu que não dá para parar, né? A gente está chegando agora, né, no pico da curva, infelizmente. Então, até esse momento, né, isso pode mudar nas próximas semanas, mas até esse momento a ordem é se manter em tratamento, que ainda temos um grau de flexibilidade para cuidar desses doentes. Em Salvador, a gente optou por fazer home infusion, por conta da distância onde estão os meninos, e a gente conseguiu, com parceria no programa do Hunter Móvel e do Day Hunter, fazer avaliações e com as equipes treinadas, né, que já tinham equipes que já faziam reposições enzimáticas, a gente transferiu para atendimento domiciliar. E nos demais estados, aqui, a Casa Centros Universitários estão parados com assistência remota, mas a gente está avaliando pontualmente pelo acesso, né, do WhatsApp, do atendimento ao paciente do Day Hunter, para que eles façam contato caso tenham
estejam tendo problema com o centro de reposição enzimática, para que a gente estude esse suporte para home infusion, né? Precisa de atendimento com infusão domiciliar para manutenção das suas infusões. Perfeito. O contato está no site da Casa Hunter, né, Fernanda? O contato do Day Hunter. Isso. Do Hunter Móvel. Perfeito, então. Obrigado pelas considerações. Bom, finalizamos então por aqui. Eu agradeço o tempo disponibilizado por vocês, agradeço novamente a presença de vocês, o tempo aí que vocês responderam, a forma clara com que vocês responderam as perguntas dos nossos raros. E eu queria abrir rapidamente para vocês deixarem uma frase para esses nossos raros nesse momento. Doutora Ana Paula? Fiquem em casa. Eu estou de quarentena, porque eu me expus na semana passada, porém, eu trabalho, esse é o meu trabalho. Então, fiquem em casa, tá? Não se expõem de forma nenhuma. Um grande beijo para vocês. Perfeito, muito obrigado, doutora. Doutora Simone? Acho que a gente está junto e essa é talvez a maior aprendizagem desse momento. Todo mundo precisa de todo mundo. O paciente com doença rara, ele é pouco acolhido de uma maneira geral. Então, assim, saibam que a gente está presente, que existe febre raras, existem as associações que vocês podem e devem buscar amparo. E cuidado com as curas milagrosas. Até o momento, a gente não tem nada para realmente comprar e sair tomando como a solução para essa pandemia. Perfeito, obrigado, doutora. Fernanda? Eu acho que a fé, né, nos move e que com esperança a gente vai passar por esse turbilhão. Entender isso, né? Que estamos todos juntos à disposição, a Fibras Raras, associações, a Casa Hunter, a AME, todas as associações cuidando da comunidade civil como um todo, né? Os profissionais estão dentro das associações, como comitês científicos, de mão dadas, à disposição, né? Por WhatsApp, por e-mail, com acesso, né? Para que vocês não se sintam desassistidos em momento nenhum. Não estamos fisicamente com vocês, mas estamos à disposição de vocês. E que em breve estaremos todos juntos, firmes e fortes, né? Fechado. Obrigado, Fernanda. Bom, obrigado a todos novamente. Lembrando para vocês que estão assistindo a gente, toda semana a gente se encontra, então, no projeto Febra Raras, perto de você, com o apoio da Casa Hunter. Toda semana estamos nos reunindo com especialistas, com convidados para responder a sua pergunta. Então, caso você tenha alguma pergunta, caso você tenha alguma dúvida da sua doença rara com o Covid, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou encaminhe e-mail para febraharas@febraharas.org ou encaminhe o WhatsApp para 011 99241 4045. Mais uma vez, obrigado, abraços e até a próxima semana.